A inflação está lá nas alturas, a gasolina subiu, a cesta básica subiu, tudo subiu e você está sofrendo com isso. Eu sei, eu tô junto contigo nessa. Nesse vídeo nós vamos ver o que é inflação e quem são os mais impactados e como nós podemos nos proteger dela. Bora! Fala pesada, eu sou o Wellington e sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu tenho certeza que aonde quer que você vá, você leva um grande susto. E não é porque tá vendo gente feia não, é porque realmente tá muito caro. E quem é o grande vilão, a grande vilã por tudo isso? A inflação. E é muito comum nós escutarmos nos noticiários que a inflação isso, que a inflação aquilo, que tá nas alturas. Mas, vem cá, o que é essa tal de inflação? Por que os preços sobem por causa dela? Só rapidinho, tava pensando aqui, tudo aumentou, mas sabe uma coisa que não aumentou o preço? Não aumentou o custo? O custo de você deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, porque isso é de graça, vai por mim, é de graça. Então não perde tempo, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Com esse simples ato, você tá dando uma grande força pro canal. Então, desde já deixa o meu muito obrigado aí pela força. Mas então vamos conversar sobre a inflação. Então nós vamos ver de uma forma super simples o que é a inflação, como a inflação está atualmente no nosso país, quem são os mais prejudicados com esse aumento e o que fazer no curto e longo prazo para se proteger da inflação. E sem bater muito papo, bora lá. O que é a inflação? É o aumento generalizado dos preços. Ou seja, quando alguém falar que, por exemplo, o trigo aumentou de preço por causa da inflação, não está correto totalmente, porque olhar o aumento do preço de uma forma isolada de um produto específico, às vezes esse aumento não foi por causa da inflação, pode ser algum sinistro, alguma coisa que aconteceu com aquele produto, por exemplo o trigo, pode ser que tenha acontecido alguma coisa no mercado de trigo, com a plantação, algo do tipo, que tenha influenciado o preço diretamente dele. A inflação é quando nós falamos de um conjunto da obra, vários produtos e prestações e serviços, e automaticamente quando a inflação está lá nas alturas, que aumenta o preço dos produtos e serviços, o seu dinheiro perde poder de fogo. Ou seja, na prática, isso quer dizer que o seu dinheiro está com um poder de compra menor. O que ele comprava ontem, talvez não compra hoje, não na mesma proporção, pelo menos. E aí, se você é da minha época, você vai lembrar. Me recordo que quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu comia muito pão, né? Comia muito pão, porque os pães, né? A unidade do pão custava 10 centavos. Então, com R$1 você ia lá e comprava 10 pães. E veja só, 10 centavos do pão. Você que é mais novo, talvez não tenha pego essa época, imagine, 10 centavos do pão. E isso assusta porque, pense, 10 centavos hoje, acho que você não compra nenhuma bala. Você já deve estar pensando, guardar dinheiro debaixo do colchão não é uma boa ideia. No longo prazo, ele perde muito valor. O dinheiro no longo prazo perde muito valor por causa da inflação. E esse é um dos motivos que nós precisamos fazer bons investimentos para que o nosso dinheiro consiga superar a inflação no longo prazo. E isso está cada vez mais importante porque nós estamos vendo a inflação no nosso país. Ai, barulheira. O barulho foi feio. E isso está cada vez mais importante porque nós estamos vendo a inflação em grandes patamares, não só no nosso país, mas no mundo. E então vamos ver como que está a inflação atualmente. O índice de inflação mensal para esse mês ficou em 1,62%. Isso é muito. Só para você ter uma noção, é a maior variação mensal desde 1994. E pense, a meta da inflação é esperada mais ou menos de 3 a 4%. Para o ano, nós estamos falando de 1,62% no mês. Agora nós começamos a entender o porquê tá tão caro as coisas. E como eu disse, a inflação é o aumento generalizado dos preços, ou seja, alguns aumentaram demais, outros nem tanto, porém todos aumentaram. E nesse momento você já deve estar pensando, eu já sei qual que é um dos vilões para que a inflação esteja tão alta. Sim, o combustível, a gasolina. A gasolina teve o maior impacto nesse aumento de inflação com um reajuste de quase 20%. E isso está refletindo diretamente no nosso bolso. E vale ressaltar uma coisa bem importante. Um dos motivos que pagamos tão caro na gasolina é porque a gasolina é um tipo de produto que, por mais que aumente o seu preço, a demanda não diminui. Quando o preço de algum alimento aumenta, você ainda consegue substituir ele por algum outro alimento ou mudar de marca, pegar uma marca mais barata. Porém, na gasolina não é assim que funciona. É um pouco mais difícil de você substituir ela. O transporte público vão fazer as mesmas rotas, ou seja, vai
vai consumir da mesma forma. Os taxistas e os motoristas de aplicativo talvez vão ter que consumir ainda mais combustível. E veja, se você utiliza carro próprio, se você utiliza combustível para ir até o trabalho todo dia, você não vai parar de ir ao trabalho todo dia. Ou seja, o consumo do combustível, a demanda dele não diminui. E isso é um dos motivos o porquê nós pagamos tanto imposto no combustível, na gasolina. Por mais que aumente o preço, a demanda não diminui. Ou seja, a arrecadação de imposto aumenta junto com o preço. Em resumo, por que nós pagamos tanto imposto e a gasolina aumenta tanto? Se aumentar o preço da gasolina, a demanda não diminui. A população não para de consumir. E o governo arrecada cada vez mais. Sacou? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E com todo esse aumento, quem são os mais prejudicados? Quando a inflação sobe tanto assim, resultando no aumento dos preços de forma geral, isso com certeza tem um grande impacto que prejudica muita gente, mas não todo mundo da mesma forma. Ué, como assim? O preço não é igual para todo mundo? Vai depender de região para região, mas o preço aumenta e é igual para todo mundo. Entretanto, o poder aquisitivo de cada um não é igual. Concorda comigo que se você tem uma renda mensal de 10 salários mínimos e eu tenho uma renda mensal de 1 salário mínimo e nós dois utilizamos na mesma proporção a gasolina mensalmente ou diariamente, o aumento da gasolina tem um impacto muito maior para mim que ganho 1 salário mínimo do que para você que ganha 10 salários mínimos. Quem tem uma vida financeira bem resolvida, com renda passiva, bons investimentos, ou até uma renda ativa que gere 10 salários mínimos, por exemplo, por mês, este aumento no custo de vida não tem o mesmo impacto. Se isso não fosse verdade, nas ruas nós só veríamos carro 1.0, ou só moto, ou só bicicleta, mas não é isso que nós vemos aí nas ruas. Ou seja, são as classes inferiores, são as classes que têm uma menor renda mensal e que sofrem mais com esses aumentos bruscos da inflação. Se as famílias que tinham dificuldade para comprar uma cesta básica que custava em média R$400, imagina agora que chega a R$700 dependendo da região, e reforçando isso, o quanto impacta a quem tem uma renda mensal inferior, nós já sabemos que o empresário já sofre com o pagamento de altos impostos. Só que agora ele vai sofrer também em duas frentes, com a redução da sua receita, porque o aumento dos preços gera um poder aquisitivo, um poder de compra menor da população, ou seja, vão comprar menos, então sua receita vai reduzir e possivelmente suas dívidas vão aumentar. Não só porque ele vai pegar alguns empréstimos, não por isso, porque as dívidas que ele já possui, geralmente a taxa de juros que é atrelada a essa dívida é a Selic, é o IPCA, índices que estão subindo a cada vez mais. E o que pode acontecer com isso? Reduzindo a receita, aumentando sua dívida, sua lucratividade reduzindo, a viabilidade do negócio pode não fazer mais sentido. O que pode acontecer? Fechar as portas. E o que isso pode gerar? Ainda mais desemprego. E quem sofre mais com o desemprego é a população que tem um poder aquisitivo menor. Enfim, com a inflação nesse patamar, afeta muito mais as classes inferiores. E por que eu estou enfatizando muito isso? Porque agora nós vamos ver o que nós podemos fazer no curto e longo prazo para nos proteger da inflação. E eu falo curto e longo prazo porque tem coisas que você pode fazer agora, que já vai te beneficiar, te ajudar agora, e tem algumas atitudes que nós podemos fazer para que sim, no longo prazo nós possamos também não sofrer tanto com o aumento da inflação. Mas vamos lá. O primeiro de tudo é se livrar daqueles ladrõezinhos do seu dinheiro suado. Eu chamo eles de gastos desnecessários, que inclusive eu subi um vídeo sobre gastos desnecessários recentemente aqui no canal. Vou deixar aqui em cima nos cards e também na descrição desse vídeo para que você possa assistir depois, tá bom? Eliminando esses gastos já vai fazer uma pequena, na verdade depende de quanto de gasto desnecessário você tem, mas já vai fazer uma pequena diferença aí e vai te ajudar no seu orçamento mensal. Mas claro que isso é por curto prazo e não vai fazer com que você não sofra mais com o aumento da inflação. Porque veja, se você tá com o orçamento já no limite, se você reduz um pouco, sim, te dá um fôlego. Mas se continua aumentando a inflação, vai chegar uma hora que você já não vai ter mais o que reduzir. E sabendo disso, que vai chegar uma hora que você já não vai ter o que reduzir, vai ter que tomar algumas atitudes que sim, no longo prazo vai fazer com que você não sofra tanto com a inflação. Então o ideal é que você pegue a economia desses gastos desnecessários que
você está conseguindo reduzir ou eliminar, invista de uma forma inteligente para que sim, no longo prazo, com o reinvestimento dessa economia e os rendimentos dos seus investimentos, vire uma bola de neve, que os juros compostos por si só trabalhe para que você tenha grandes rendimentos. E esses rendimentos, sim, pode te ajudar aí a se preparar para a inflação. Mas calma, não vá sair investindo em qualquer coisa ou em promessas que façam que você dobre os seus investimentos, o seu capital, né? Vai com calma e com sabedoria. Inclusive, vou deixar também aqui nos cards e na descrição desse vídeo os 5 pilares do investidor iniciante. Terminando esse vídeo, vá lá e assista esse também para você saber por onde começar. E outra coisa também, claro, não é uma recomendação de investimento, de nada, mas nesse momento de altas nas taxas de juros, de inflação, Selic e assim por diante, os títulos de renda fixa ficam ainda mais atrativos. Então, o que pode ser feito também é buscar bons títulos de renda fixa, principalmente nesse momento, com taxas altíssimas, que superem a inflação e que te tragam bons rendimentos. Outra opção de investimento que eu gosto muito, que também tem vídeo no canal, que eu vou deixar nos cards, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, os fundos imobiliários. E veja, os fundos imobiliários nos trazem bons rendimentos e, no longo prazo, também tende a superar a inflação. Por quê? Resumidamente, o rendimento de fundos imobiliários que nós temos mensalmente é dos aluguéis. Aluguéis que são, por muitas vezes, galpões logísticos, shopping, entre outros. E o que acontece com os aluguéis? Eles tendem a subir junto com esses reajustes. Ou seja, se você recebe rendimento de aluguéis e eles tendem a reajustar junto com essas taxas, com esses aumentos, você começa a passar de não só sofrer com isso, né, não sofrer com esses aumentos, mas sim se beneficiar, porque agora, ao invés de você só pagar mais, você vai receber mais. Então, no longo prazo, sim, os fundos imobiliários tendem a superar a inflação. E por que eu estou falando de investimentos, que é investir em renda fixa, renda variável, que eu dei o exemplo dos fundos imobiliários, investir em ações também que pagam bons dividendos, porque, mais uma vez, no longo prazo, esses seus investimentos vão te trazer uma renda passiva. Essa renda passiva vai te ajudar a não sofrer tanto com a inflação. E aí, falando de investimento, eu lembrei de uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram. Eu recebi assim: eu estou começando a economizar mais para eu poder investir, mas eu estou com medo de investir neste momento, porque é ano de eleição. E se mudar o governo, ou se continuar o governo, o que pode acontecer? Eu estou com medo de investir. Olha, rapidamente, entenda, se você tem medo de investir por causa de eleição, por causa do governo do nosso país, você nunca vai investir, você nunca vai fazer muita coisa, porque, cá entre nós, nosso governo é igual bunda de neném. Você nunca sabe o que vai sair de lá. Ou seja, não tenha medo, estude. Já comentei sobre os 5 pilares. Estude, não tenha medo e vai para cima. A inflação sempre vem. Vamos passar de sofredores da inflação para quem não sente ela. E para finalizar o assunto sobre o que nós podemos fazer para nos proteger da inflação, é ter várias fontes de renda, além de ganhar mais aonde você está. Muita gente procura o emprego dos sonhos, a empresa dos sonhos, mas não olha para onde está no momento. Às vezes, aonde você está tem muito ainda a te dar frutos. Será que você não consegue aumentar seu salário subindo de cargo? Pense nisso. Outra coisa, ter várias fontes de renda. Por mais que às vezes no começo, principalmente no começo, diversificar essas fontes, ter várias fontes de renda, te traga pequenos retornos. Como os rendimentos no começo, às vezes é R$1, R$2, R$10, R$20. Só que no longo prazo isso tende a aumentar sempre. Pense como se fosse uma árvore que te dá frutos. Você tem a árvore principal que já está gerando frutos e você começa a plantar outras árvores, cultivando essas outras árvores, regando todo dia com muito carinho. No longo prazo, essas árvores vão crescer e vão te dar também grandes frutos. Esses frutos você pode pegar e replantar. Resumindo, elimine gastos desnecessários para poder sobrar um dinheiro. Esse dinheiro, em vez de você gastar ele com outras coisas, invista ele de forma inteligente. Esses investimentos no longo prazo vão te trazer rendimentos. Esses rendimentos te possibilitam você reinvesti-los, que, mais uma vez, no longo prazo, com juros compostos, vão te trazer grandes benefícios. E para que você possa acelerar esse processo, tente ganhar mais. Faça com que seu emprego atual te traga os melhores resultados, ganhando mais, subindo de cargo. Tenha várias fontes de renda, por mais que no começo essas outras fontes de renda te
administrar pouco dinheiro, esse pouco dinheiro já vai te ajudar. Perceba, é um caminho que você percorre mensalmente, dia a dia, para que no futuro você não sofra tanto com a inflação. E agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários se você está sofrendo com a inflação e daqui para frente você vai mudar suas atitudes para que lá na frente, quanto antes, você não sofra mais com a inflação, com esse aumento de preço. E com isso chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Já deixo aquele agradecimento de coração pela sua companhia, já deixa o seu like no vídeo, se você ainda não deixou o like, se inscreve, te vejo no próximo vídeo e até mais!